Um dos desenhos animados mais queridos lá no início dos anos 2000, ou seja, mais de 20 anos atrás, foi a série da Liga da Justiça, que contava com Superman, Batman, Mulher Maravilha, Mulher Gavião, a Shayera Hall, o Flash, Wally West, o Lanterna Verde, Jon Stewart e nosso querido Jon Jones, o Caçador de Marte, ou Ajax para as pessoas mais antigas que assistem esse canal. Após 2 temporadas, a série foi sucedida pela Liga da Justiça Sem Limites, que envolveu a participação de diversos outros personagens da DC, formando inúmeros team-ups para lidar com as diversas situações e crises que ocorriam no mundo. E claro, quem também deu as caras na série foi nosso querido Capitão Marvel. Neste vídeo nós vamos fazer um review e uma pequena análise crítica do único episódio que apresentou o mortal mais poderoso da Terra. Se você já se interessou pelo conteúdo deste vídeo, já deixa aí o seu like para você não esquecer. Pegue a pipoca, acomode-se na poltrona, no sofá, enquanto eu rodo a vinheta. Eu sou Yuri Andreas Reblin e você está na pedra da eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. O Capitão Marvel estreou no episódio 7 da segunda temporada da Liga da Justiça Sem Limites. O episódio intitulado Clash ou Embate foi dirigido por Dan Riba a partir da história de Dwayne McDuffie e roteiro de J.M. DeMatthews e foi ao ar originalmente no dia 11 de junho de 2005 lá no Cartoon Network. Antes de eu falar sobre o episódio em si, e aí eu quero ver se vocês concordam ou não com minha avaliação sobre o episódio, eu vou trazer alguns pontos ou curiosidades, se você preferir, sobre a série e seu contexto. Vamos lá então. Primeiro ponto. Liga da Justiça Sem Limites fez parte do universo animado da DC ou DC Animated Universe, que teve um total de 8 séries de desenhos animados, diversos filmes entre longas e curtas animados, além de videogames nos mais diversos suportes, além de algumas séries de histórias em quadrinhos, as chamadas follow-ups, isto é, histórias para continuar acompanhando o universo ficcional estabelecido, e o DCAU foi estruturado dentro de uma boa estratégia de mercado e contou com diversos produtos licenciados como brinquedos, jogos, acessórios dos mais diversos tipos, vestuário, etc. O DCAU teve uma boa aceitação entre o público, atraindo e criando uma nova geração de leitores e de leitoras e decenautas e funcionou de 1992 até 2006. Segundo ponto, o principal nome responsável pelo DCAU foi Bruce Timm. Tanto é que há quem chame o DCAU de Timmverse, por exemplo. Bruce Timm é artista, escritor, diretor, produtor e o head criativo de diversas produções relacionadas a DC e o head criativo do DCAU. Na verdade, desde que ele começou a trabalhar no audiovisual para a DC Warner, ele segue envolvido nas produções majoritariamente como produtor. E Bruce Timm tem um estilo artístico muito peculiar. Para quem conhece já facilmente consegue reconhecer quando é o traço do Bruce Timm. Ele é marcado por um traço bem simples, minimalista e angular. Vocês provavelmente se lembram, no caso dos super-heróis masculinos, do tórax enorme com braços maiores que as coxas, cabeça pequena sendo sustentado por pernas super fininhas. E as super-heroínas eram geralmente esguias, magrinhas, com uma cintura modelada por um super-hiper espartilho, sensualizadas do tipo Lolita, desenhadas com cabeça grande em relação ao tronco. Claro, se a gente vai fazer um olhar um pouco clínico sobre esses traços, a impressão que se passa analisando agora
é que as mulheres são o cérebro e os homens são os músculos na história. Mas para saber se essa nossa dedução é coerente, aí nós teríamos que olhar as histórias para verificar como ocorre a construção da personalidade desses personagens masculinos e femininos. Mas, de todo modo, é um traço que remete ao cartunesco, mas sem ser efetivamente cartunesco. Então, é um traço próprio para desenhos animados e que definitivamente marcou uma geração inteira. Terceiro ponto. Capitão Marvel é o único membro da família Marvel que aparece em uma produção audiovisual do universo animado da DC, ou do Teamverse. E apenas nesse episódio que a gente está revendo aqui nesse vídeo. No entanto, ele não é o único membro da família Marvel que aparece no DCAU. Mary Marvel, Capitão Marvel Jr. e alguns vilões icônicos do universo ficcional de Shazam também dão as caras no DCAU. Mas no universo estendido, isto é, nos quadrinhos do DCAU. Não se preocupe que haverá vídeos em breve a respeito dessas participações. Se os vídeos, na verdade, já estiverem disponíveis, aí você já sabe, é só clicar aqui nos cards, tá bom? Mas vamos falar sobre o episódio que contou com a aparição do Capitão Marvel. A história, intitulada Embate, é uma história episódica de cerca de 20 minutos de duração e ela apresenta o primeiro encontro entre o Superman e o Capitão Marvel no universo animado. E esse encontro já começa bastante turbulento, vamos dizer assim, e com atrito, como era de se esperar, né? Por conta da trajetória desses dois super-heróis. Após derrotar o Parasita, Capitão Marvel dá uma declaração um tanto ingênua para um grupo de repórteres, em especial Lois Lane, sobre o que a Liga da Justiça representa em relação ao bem. E nesse contexto ele usa como exemplo o fato de Lex Luthor aparentar ter mudado, né, ser uma nova pessoa, um vilão arrependido, e concorrer para presidente dos Estados Unidos. Na avaliação do Capitão Marvel, heróis e heroínas fazem mais que combater o mal. Eles e elas têm o poder de mudar as pessoas também, inspirando as pessoas. Acontece que a cúpula da Liga da Justiça não curtiu a declaração do Capitão Marvel. Na sequência, na história, há uma pequena cena de contextualização para destacar que o Capitão Marvel, na verdade, é um garoto de 10, 12 anos que ainda precisa estudar. O episódio então mostra a empolgação do Capitão em participar da Liga da Justiça e destaca o impacto da declaração do Capitão Marvel na mídia. O Superman chama o Marvel para a responsabilidade, vamos dizer assim, falando que super-heróis não podem se envolver em política, vender produtos e apoiar supervilões. E o Superman usa um tom bastante áspero na conversa com o Capitão, ressaltando inclusive que ele não deve fazer mais comentários sem a aprovação da cúpula, ou seja, a galerinha da primeira temporada, né? A questão principal do episódio é a seguinte: você acredita que as pessoas podem mudar ou não? E aí nós temos dois confrontos de ideias na história. O Superman, que acredita que as pessoas, sobretudo as más, não mudam, e o Capitão Marvel, que acredita que sim, as pessoas podem mudar, inclusive os vilões. Num programa na TV, com Lex Luthor como o entrevistado da noite, em que a questão da mudança de comportamento e de atitudes é posta em discussão, o próprio Lex Luthor usa o exemplo da Mulher Gavião, que durante toda a primeira série da Liga da Justiça era uma espiã tanagariana e quase levou todo o planeta Terra à destruição. E Lex aproveita o gancho para falar do seu projeto, Lexor City, um bairro-cidade planejado, construído para combater a questão da desigualdade social, atendendo cerca de 30 mil pessoas. Na sequência na história, Batman e Superman atendem a um chamado do professor Hamilton,
por causa de um roubo de kryptonita. Para combater o roubo, os bandidos utilizaram tecnologia da LexCorp. E a cena serve para mostrar que o Superman tem o seu juízo prejudicado pela experiência prévia que ele teve com Lex Luthor. Do tipo, tem tecnologia da LexCorp? Com certeza o bandido por trás de tudo, o arquiteto maior é Lex Luthor. Ou seja, não precisa de uma evidência concreta, basta uma convicção. Superman então vai ao evento de lançamento do bairro Cidade, assim como Billy Batson. Superman ouve uma conversa de Lex com sua assistente e cisma que tem uma bomba no bairro Cidade para acabar com tudo e trucidar trocentas pessoas. Daí assim, francamente, mesmo sendo ardiloso, ambicioso em relação ao poder, Luthor nunca foi tipo cabeça de vento em nenhuma história. Sempre foi um estrategista. Se ele está com planos de se tornar presidente, vocês acham que ele colocaria tudo a perder para matar um punhado de gente? O que ele ganharia com isso? São coisas que o Superman nessa história não conseguiu pensar. De todo modo, Superman cisma que é um golpe de Lex e resolve ir atrás da bomba. Capitão Marvel aparece e busca a sensatez na situação. Lex quer explicar, Superman não deixa, Capitão Marvel intervém e o conflito se instaura. Superman se recusa a ponderar os argumentos de Lex Luthor e os dois super-heróis começam então a brigar. Eles acabam destruindo o bairro todo e no fim da história não era uma bomba, mas um motor de fusão experimental que funcionava à base de kryptonita, que era o que Luthor dizia que era. Superman fica com cara de tacho, Lex Luthor posa de bonzinho e o Capitão Marvel, decepcionado, sai da Liga da Justiça. No final da história, a gente acaba descobrindo que tudo não passava de uma estratégia de Lex Luthor e Amanda Waller. Agora, antes de eu fazer uma avaliação crítica desse episódio e dizer para vocês o que eu achei da trama e da representação do nosso querido Queijão Vermelho, eu quero saber de você. Você lembrava desse episódio? O que você achou da história na época, ou agora, ou a partir da tua memória afetiva? O que você destaca positivamente, negativamente e por quê? O que você achou da representação do Capitão Marvel na história? Fez jus ao personagem? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, as outras pessoas que assistem aqui ao canal também querem saber e vamos fomentar aqui um debate saudável. E enquanto você escreve aí nos comentários, eu vou destacar alguns pontos gerais sobre o episódio a partir das estruturas de roteiro, das técnicas de escrita de roteiro e de storytelling. Primeiro, a história apresenta o Capitão Marvel como protagonista e o Superman como antagonista. E o restante da trama está organizado para que o embate entre esses dois personagens tenha seu palco. Tanto é que o nome do episódio em si, é Embate. Segundo, Capitão Marvel é retratado na história como alguém bastante empolgado, alegre, otimista, que tem a honra de participar de um grupo ao qual ele sempre aspirou. Porque é um grupo que representa os valores que ele busca como pessoa e como super-herói. O Superman é o seu ídolo, o seu paradigma, e ele deixa isso claro. E ele também é retratado como alguém ingênuo e sem maldade no coração. Terceiro, na contraposição disso, nós temos o Superman, que é retratado como um personagem bastante cético em relação às pessoas, em especial aqui os supervilões, e totalmente movido pelas emoções, no sentido de que sua percepção sobre as coisas é moldada por uma experiência afetiva pregressa ou por um julgamento prévio. Ele não é representado como alguém racional, ponderado, centrado. O Capitão Marvel, por sua vez, não é retratado como alguém com uma personalidade infantil, muito embora em um momento da trama a professora lhe diga que ele precisa amadurecer, crescer.
que pode significar várias coisas nessa história. No contexto da história em si, crescer e amadurecer significa assumir responsabilidades. E na construção da narrativa significa ter um olhar menos ingênuo sobre as coisas, o que não significa ser menos otimista sobre as coisas. São coisas diferentes. Quarto, nessa direção, a história apresenta o seguinte arco dramático do Capitão Marvel, né, o protagonista da história. Ele parte de uma percepção otimista em relação ao que o heroísmo significa, né, no sentido de inspirar as pessoas para além de fazer o bem factual, né, sobretudo em relação ao grupo que representa isso para ele, a Liga da Justiça, né, isso é o início do arco dramático. Para uma percepção de quebra de ruptura, não no sentido de frustração do heroísmo em si, mas sim em relação ao grupo do qual ele queria fazer parte e admirava. Crescer daí significa justamente a perda da inocência em relação à Liga da Justiça, mas não em relação às pessoas. E isso é muito interessante e muito potente. Eu acho que foi uma sacada genial em relação àquilo que o Capitão Marvel representa enquanto personagem. Quinto, nessa direção, então, o que acontece é que o episódio traz uma boa representação do Capitão Marvel como um herói de verdade e coerente com aquilo que ele acredita que o heroísmo significa. Ele não é um bobão infantil, mas alguém solar, alguém otimista em relação às pessoas e ao mundo, uma criança abençoada. Então, a meu ver, em resposta à pergunta sobre a representação do Capitão Marvel, apesar de ser uma história bastante curtinha, o episódio faz, sim, como eu disse até há pouco, uma boa representação do Capitão Marvel. O Capitão Marvel que a gente conhece e admira é assim. Ele é sempre otimista em relação às coisas, ele é o acólito da esperança. No entanto, para fazer isso, infelizmente, nesse episódio, os autores tiveram que descaracterizar o Superman, o que eu achei uma pena, porque fazer esse jogo entre protagonista e antagonista de modo a descaracterizar um personagem para destacar as características originais de outro, não sei se foi uma boa sacada de estrutura narrativa. Ela funciona como história, né? Como estrutura de história, mas eu não sei se foi uma boa sacada em termos de representação dos personagens que a gente tanto conhece. Sexto, agora, de todo modo, a forma como a relação entre esses dois personagens foi construída no roteiro, né, a partir de uma análise de estrutura da narrativa, como protagonista e antagonista, com o Capitão Marvel dizendo espera, escuta, e o Superman agindo intempestivamente, não deixa de ser uma espécie de metáfora curiosa para o embate judicial travado entre a Fawcett e a DC. Numa época em que não se tinha certeza, ao menos não como se tem hoje, do que era o gênero da superaventura, do que o gênero da superaventura significa, com a DC agindo intempestivamente e a Fawcett tentando driblar a situação com um certo otimismo. A Fawcett sempre dizia: calma, nós vamos virar, a gente vai mostrar que a gente está certo, que o personagem é original na justiça. E a DC dizendo: não copiem meu personagem. E a galera que comprava os quadrinhos dizendo: é tudo super-herói, não é? E a DC dizendo: mas o Capitão Marvel tá fazendo muito dinheiro e esse dinheiro é meu. E a Fawcett meio que fazendo aquilo que viria depois a ser o meme do John Travolta em Pulp Fiction. Se você não assistiu a esses vídeos, eu vou deixar listado aqui no card e também na descrição deste vídeo, tá bom? Confere lá a disputa judicial, material bem completo para você ficar sabendo sobre o que rolou e o que não rolou nessa disputa entre DC e Fawcett, entre Capitão Marvel e Superman. Enfim, gente, tá aí mais um review de mais uma participação do nosso querido Queijão Vermelho em outras mídias, para além das histórias em quadrinhos.
Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Não preciso nem dizer, porque eu já avisei antes. Se você encontrou esse vídeo dando um rolê no YouTube, considere profundamente inscrever-se nesse canal. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Shazam! Flash, ou Empate, foi dirigido por Dan Riba e a Gwen McDuffie.